Tudo bem, gente? Pois eu estou gravando o programa na segunda-feira. O senhor está me ouvindo, me vendo no sábado, domingo e segunda. Quer dizer, eu estou gravando com 7 dias de antecedência. E hoje, dia da gravação, segunda-feira, eu estou mal dormido. Porque ventou o norte a noite inteira. Eu moro ali na rua Silva Jardim, naqueles barrancos, me criei ali. Provavelmente vai morrer ali, mas eu estou fazendo força para ir embora para Florianópolis, morar na beira da praia. Mas ali, protegido pelo meu arvoredo, protegido pela casa ao lado, se ali foi uma coisa violentíssima, não é? A intensidade do vento. Eu imagino aí na Vila Invasão, na zona norte, na zona leste da cidade, não é? Na Tancredo, na Fernando Ferrari. Eu imagino lá na Santa Marta o vento campo afora, sem obstáculo nenhum. Deve ter destelhado casa, produzido insônia em muita gente. Eu estou assim, sob o efeito do vento norte. Aliás, se o senhor descer a Avenida Rio Branco e olhar lá para as montanhas, lá é o norte, o sul é São Cepé. Universidade para lá é o norte, sul, leste, universidade, oeste, essa zona da Tancredo. Então, como é que o vento vai vir lá da serra? Ela já está, esse paredão de montanhas já protege a cidade. Então eu me arriscaria a dizer que o vento norte não é norte. Talvez seja o único vento norte de todo o planeta que sopra de todos os lados. Sopra do sul, do norte, do leste, do oeste. E é capaz de modificar a psique das pessoas, de algumas pessoas. Porque a mim, eu até confesso, com esse meu jeito meio excêntrico assim, eu gosto de vento norte. Eu gosto. Não me altera em nada, porque eu ajo, penso, me comporto como se fizesse vento norte eternamente. Mas tem algumas pessoas que têm um comportamento antes do vento norte. Tem outro comportamento durante o vento norte. Tem pessoas que ficam agressivas, ficam arredias, ficam de má vontade, né? Perde a concentração. Os estudantes no dia da prova não conseguem atinar direito. É complicado isso aqui. Nós não vamos. Eu poderia fazer um comentário sobre os ventos, sobre a influência do vento minuano, que é frio no Rio Grande do Sul. Sobre o siroco, lá na África. Tem uma quantidade muito grande de ventos, os ventos alísios, os ventos contralísios, os ventos que sopram dos polos para o Equador, do Equador para os polos. Os ventos. Poderia falar sobre as frentes frias, sobre a meteorologia, afinal temos um curso de meteorologia em Santa Maria. Mas o comportamento realmente das pessoas muda entre antes e depois. O comportamento é fruto do caráter, do temperamento, e é cultural e é também biológico, é também ecológico. Depende da pressão do meio. Verdade. Eu até me lembro das aulas da falecida, de saudosa memória, a mulher que mais sabia ensinar literatura nessa Santa Maria da Boca do Monte. A professora Maria Antunes Bernardes. Licionou no Maneco, morava ali na rua Silva Jardim, na mesma quadra do Bispado. Depois casou-se já assim, quarentona, se casou com um plantador de arroz de Uruguaiana, Nivaldo Sanger, e lá foi morar. O ano passado, ela morreu numa semana, o marido morreu na outra semana. A minha professora de literatura, ela me ensinou um soneto quando estava dando a ordem inversa, a ordem indireta em português, que eu considero o soneto mais perfeito que existe e o mais perfeito exemplo de ordem inversa. Eu não sei se irei me lembrar de todo, porque é complicado, mas é de um poeta que fala sobre o rio Tejo, aquele rio que existe em Portugal, famosíssimo. Fala sobre o rio Tejo. Antes do rio transbordar, antes da enchente do Tejo, que um preciosista hoje chamaria de Tejo, e o rio depois da enchente, quando flui, ele volta
ao leito normal. E esse poeta, ele ficou cego. E ele comparou a vida dele antes da cegueira e depois da cegueira. E comparou com o rio Tejo antes e depois da enchente. E ele faz o soneto, que é perfeito, métrica ímpar, única. Ele compara, ele faz o soneto como se ele estivesse falando para o rio. E ele diz assim, tomara que eu me lembre de tudo, para não pagar um mico aqui. Ele diz assim: formoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi, me vês agora e viste. Claro te vi eu já, tu a mim contente. Turvo te vejo agora, tu a mim triste. A ti foi te trocando a grossa enchente, a qual teu largo vale não resiste. A mim trocou-me a vista, em que consiste o meu viver contente ou descontente. Já que fomos no bem participantes, sejamo-lo no mal, já que fomos em tudo semelhantes. Lá virá então a fresca primavera, tu tornarás a ser quem eras dantes, mas eu não sei se serei quem dantes era. Isso é um modelo de antes e depois. O poeta falou isso referindo-se à cegueira dele. O homem que ele era com a visão normal e o homem que ele passou a ser cego. A mim trocou-me a vista, a visão em que consiste o meu viver contente ou descontente. Depois a certeza, a fatalidade da cegueira, que era incurável. Lá virá então a fresca primavera, ele dizendo para o rio: tu tornarás a ser quem eras dantes, mas eu não sei se serei quem dantes era. Isso em Portugal, referindo-se ao rio. Mas aqui em Santa Maria não temos nem rio, aqui que corta, graças a Deus que pelo menos não tem enchente. Aqui referimos-nos ao vento norte. Ao vento norte. Lá então a fresca primavera. Tu, cidade, atmosfera, vento, tu, atmosfera, voltará a ser quem eras dantes. Mas eu não sei se serei quem dantes era. Assim como existem pessoas que nem eu, que não se deixam abalar pelo vento norte, eu gosto dessas coisas diferentes, essas mudanças abruptas. Não é? Deus que me perdoe, a minha avó ficava furiosa comigo porque eu adorava fogo. Bah, quer ver o contente eu fazer fogueira? Não é? Eu não tenho assim... Eu, se fosse um destrambelhado, ou mais destrambelhado do que sou, se eu fosse um maluco, se eu fosse um marginal, se eu fosse um sujeito de produzir crimes, né, matar meus inimigos, seguramente eu seria um piromaníaco, tá? Ia tocar fogo na casa dos meus inimigos, ou então seria bombeiro, porque fogo para mim é uma coisa bárbara. Aliás, eu gosto de ler na Bíblia, né? Sodoma, Gomorra, as lavas, vulcão, não é? Aqueles sacrifícios bíblicos queimando as pessoas na fogueira. Quer dizer, o fogo limpa tudo, o fogo esteriliza. O fogo. Mas o vento norte aqui é uma coisa mais delicada, faz essa barulheira. Agora o fogo, o vento já está passando, eu já estou voltando a ouvir poucos barulhos na cidade, os passarinhos já poderão começar a voar, farão alguns dias de calor, depois voltará a chuva, depois voltará o inverno. E assim é a nossa vida. O senhor já notou que como a natureza tem 4 estações, o senhor já notou que na sua vida, na minha vida, a gente também passa por 4 estações? Tem dias que a gente está alegre, não é? A gente bota lá as 4 estações do Vivaldi, né? E escuta aquilo. Não, esse é Jesus, a Alegria dos Homens. O Vivaldi, as 4 estações, que seguidamente aqui o canal 16, não é, coloca o concerto que a Sinfônica de Porto Alegre deu na Catedral Diocesana.
Tem dias que a gente levanta de pé direito, alegre, feliz, não é? Olha que céu, que mar, a natureza aqui perpetuamente em festa. Você lembra daqueles versinhos lá do ensino fundamental? Tem outros dias que a gente está soturno, amargo, quieto, calado, comendo chocolate, bebendo chocolate quente, blusão de lã, a gente está mais intimista. Depois vem verão, a gente se pela, fica de calção, vai pra praia. Que estação o senhor está vivendo agora enquanto o senhor me ouve? Que estação o senhor está vivendo? O senhor está no outono? Está no verão? Está no inverno? Eu espero que o senhor que me ouve aqui, que tenha caridade de me ouvir, o senhor tenha feito assim residência a maior parte possível do tempo na primavera. Porque na primavera é aquela explosão de vida, os grãos de pólen, o néctar, as abelhas sugando com delírio para formar o mel, os beija-flores adejando. É isso que eu espero. É isso que eu espero, que Deus seja generoso contigo, generoso comigo, generoso com os que nos cercam, e que Deus dê primavera para todos, glória alta e compreensão entre os homens. E se puder, um pouquinho de paciência para aguentar o vento norte. Um abraço, um beijo, tchau.